Deus continue abençoando a todos que nos assistem. Desejamos que as bênçãos do Senhor seja com cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e que Deus possa, através dessa meditação, falar ao seu coração. Esse é o desejo, esse é o propósito de estar fazendo esses pequenos vídeos com uma única intenção: ajudar, contribuir. E nessa oportunidade, para basear a nossa meditação, vamos ler a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu quero falar sobre medo. E segundo o dicionário, medo é um conceito, provém do termo latim metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. O que significa o medo? Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. Muitas pessoas sofrem com coisas que não aconteceram e nunca acontecerão. Mas o medo causa essa perturbação angustiosa. E nós sabemos que essa é uma das armas que o diabo usa com frequência. É uma das armas mais usadas pelo diabo. Ele tenta sempre amedrontar as pessoas, porque ele sabe que o medo causa perturbação, causa angústia. Então, nós vemos na Bíblia inúmeras vezes a palavra não temas. Deus sempre está encorajando, Deus sempre está nos chamando para que tenhamos fé, e a fé nos dá coragem para enfrentar os desafios que a vida propõe. Então nos fala aqui o sábio Salomão: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso é, se tiveres medo quando os problemas te cercarem. Não estou dizendo que estamos livres de problemas. Muito pelo contrário. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele também diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós cristãos, nós que confiamos em Deus, a Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está conosco para nos dar coragem, para nos dar fé. Então, vemos que o medo também causa uma preocupação na pessoa. E na mensagem Amnésia Espiritual, o profeta diz: agora, esta amnésia da qual estamos falando é a razão que te leva a estar num lugar onde você não pode identificar a si mesmo. Agora, isto é uma coisa incomum. Não acontece com muita frequência, mas é causado por um choque. É alguém que nem mesmo sabe quem é,
Você encontra isto nas guerras. Algumas vezes os soldados ficam assim. Algumas vezes as pessoas ficam assim. Uma outra coisa que causa isto é a preocupação. Então o medo, ele traz uma preocupação, como nós vemos aqui, é uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. Às vezes a pessoa imagina que tal doença resultará em morte e simplesmente é cercada pelo medo. Então esse medo traz uma perturbação ou uma preocupação, e a preocupação pode resultar em uma amnésia, um estado de esquecimento ou uma loucura. A preocupação causa isto. A preocupação não possui nenhuma virtude em si, de forma alguma. Apenas rejeite a preocupação e aceite a fé. Então, na verdade, a fé, o medo, nada mais é do que a ausência da fé. Alguém disse, bem, agora, e se você soubesse que você levaria um tiro de manhã, você não se preocuparia? Eu disse, não, acho que não. Por quê? Eu disse, a preocupação não faria outra coisa senão me deixar pior. Bem, e que bem faria ter fé? Eu disse, isto pode me libertar. Isto é correto, bem? Então a preocupação não tem nenhuma virtude em si, de forma alguma, mas a fé tem toda a virtude, creia. Agora, às vezes, a preocupação causa isto, isso é, a preocupação causa amnésia. Então, não devemos, de forma alguma, viver uma vida cercada pelo medo. Dissipe o medo e aceite a fé. E por meio da fé, você será mais que vencedor. Por meio da fé, eu serei mais que vencedor. Jó, ele diz no seu capítulo 3, versículo 25, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Tudo o que eu temia me veio, e o que eu receava, o que eu tinha medo que acontecesse, isso realmente aconteceu. Então, nós observamos o dano que o medo causa na vida de uma pessoa. Por isso, Deus, ele nos adverte por meio da sua palavra, para que nós tenha ânimo, para que nós tenha coragem, para que nós haja, como disse o apóstolo São Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, por meio de Cristo sou mais que vencedor. Se você está enfrentando um problema, olhe nos olhos desse problema e diga, eu vou te vencer, em nome de Jesus. Não deixe com que esse problema se torne um gigante, te desafiando, mas com fé em Deus, desafie esse problema. Diga que você é mais que vencedor. Na mensagem, o caminho de Deus feito para nós, o profeta diz no parágrafo 9, após o decorrer dos cultos desta semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Veja que essa é uma das armas que o diabo mais usa, colocando medo nas pessoas. Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. O medo impede da pessoa alcançar a vitória. Foi o medo que impediu daqueles 10 espias entrarem na terra da promessa. Eles simplesmente voltaram amedrontados
porque se depararam com gigantes e eles simplesmente desacreditaram da promessa de Deus e disseram: nós não podemos. A terra é boa, mas nós não podemos possuir porque ela está tomada de gigantes. E nós, aos olhos deles, éramos como gafanhotos. Então veja, eles tiveram medo e o medo fez eles duvidar da promessa de Deus. O medo fez aqueles pais ficarem receosos de dizerem que Jesus havia realizado um milagre na vida de seu filho. No Evangelho de João, São João capítulo 9, nós encontramos a passagem da cura de um cego de nascença, e no versículo 19 a Bíblia diz: e perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Quantas pessoas com medo de serem ridicularizados, eles acabam negando a fé. Muitas pessoas com medo de perderem sua posição na igreja, mesmo reconhecendo o que a Bíblia diz é a verdade, mas com medo de serem excluídos do ciclo, acabam se mantendo em silêncio. Então o medo é prejudicial, o medo causa dano, o medo afasta muitas vezes as pessoas de alcançar ou impede a pessoa de alcançar a sua vitória, e o medo também leva as pessoas a desacreditarem da promessa de Deus. Por causa do medo, muitos cristãos na antiguidade que se diziam crer na palavra simplesmente negaram a fé. Concluindo, nós vemos Pedro, por medo, ele disse que nem conhecia Cristo. Quando aquelas pessoas ali disseram que ele era um dos discípulos de Jesus, ele disse: nem conheço esse homem. E por 3 vezes, Jesus já tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele jurou que não conhecia Cristo por causa do medo, porque estava com medo de ser levado preso. Então, o medo é, como diz o dicionário, significa, é um conceito de medo. O conceito de medo provém do termo latim metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. Muitas pessoas estão com medo porque imaginam que algo mal, algo ruim pode lhe acontecer. Ainda que isso nunca venha a acontecer, mas o medo judia, o medo massacra, o medo causa pânico, o medo traz terror para a vida das pessoas, traz terror para a sociedade. O medo é prejudicial. Então eu concluo dizendo: não tenhas medo, tenha fé. Deus é maior. Faça como diz a Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que você esteja diante de um problema que pareça ser um problema insolúvel, maior é Deus do que o teu problema. Confie, descanse a tua fé na promessa de Deus. Faça como Josué e Caleb. Eles disseram: o nosso Deus pode.
Não vamos ser rebeldes. Em outras palavras, não vamos ser covardes. Ele disse, Salomão disse, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Diga, Senhor, me dê graça, me dê coragem, me dê ânimo e não deixa com que o medo tome conta do meu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.